Muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo pela TV Claré, agora às 7 horas. Seja muito bem-vindo. Este é o programa Ponto de Vista, sempre às sextas-feiras aqui na nossa emissora, das 7 às 8 da noite. Nós temos um encontro com muita informação, com muito entretenimento e muitas atrações feitas especialmente, é claro, para você que nos acompanha. Estou de volta ao vivo. Semana passada eu estava sem voz, mas agora eu já estou falando muito bem, já estou recuperada para trazer para vocês, é claro, sempre os principais destaques da nossa semana, o que foi assunto na imprensa, o que mais deu destaque, o que gerou comentários nas rodas de conversa, tá certo? Já eu vou falar os temas para vocês, apresentar também os meus convidados, mas antes, é claro, eu vou falar para você que os nossos telefones já estão abertos, 21 11 7000, 21 11 7000, este é o nosso número, você liga para a gente, deixa o seu nome, o seu bairro, o seu telefone, no finalzinho do programa nós vamos estar sorteando 2 ingressos, isso mesmo. Na verdade, não são 2 ingressos, são 2 pessoas e cada pessoa vai ganhar 2 ingressos para curtir um cineminha totalmente na faixa, um oferecimento aqui do nosso programa, junto com a Aquaplex Cinemas, tá certo? Então você liga desde já, 21 11 7000, deixa o seu nome, no finalzinho do programa nós vamos falar sobre as estreias, um oferecimento do site Cinepop e depois a gente vai fazer o sorteio de quem vai levar para casa esses 2 convites. Eu já vou adiantar para vocês também que a partir do próximo mês, semana que vem a gente não vai ter programa porque é feriado, sexta-feira santa. Esse ano a sexta-feira santa chegou mais cedo, né? Eu também achei, domingo que vem já é Páscoa, já. Eu achei que foi muito rápido esse ano, quando chegou um pouquinho mais cedo. Mas a partir do próximo mês, gente, nós vamos estar aqui com a Sodier Doces. Eles vão estar sorteando para a gente um bolo, isso mesmo, um bolo sempre no finalzinho do mês. Então você também já pode ligar para deixar o seu nome para concorrer esse super presente, um oferecimento da Sodier Doces, a nova parceira aqui do programa Ponto de Vista, tá certo? Então anotou aí, 21 11 7000. Anote também o nosso Facebook, que é o grupo Ponto de Vista. Nós estamos lá, sempre com todas as nossas atrações. Você pode rever os nossos programas também através do YouTube, que é o youtube.com/progielas. E tem o nosso e-mail também, que é o pontodevista@tvclaré.com.br. Você pode mandar a sua sugestão, você que é músico também, quer participar do programa, mande para a gente também a sua música, o seu vídeo, que a gente analisa aqui, tá certo? Muito bem, então, recadinho dado, vamos começar oficialmente o programa agora, apresentando os meus convidados desta sexta-feira à noite, dando o pontapé inicial no final de semana. Vou cumprimentar primeiro ele, jornalista Carlos Marques, responsável pelo site Guia Rio Claro, aqui da cidade de Rio Claro. Carlos Marques, mais uma vez comigo. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Boa noite para você, Carlos. Boa noite, Vlada, boa noite, telespectador. Boa noite para você também. E você que está em casa, espero que possa acompanhar aí os temas que a gente vai discutir e que aguarde. Toca numa situação muito delicada, que é a condição de formação do nosso jovem. Isso mesmo. Junto comigo também, nesta noite, ele que é o editor-chefe do site Cinepop, Renato Marafon. Renato que vem trazer as dicas do cinema para a gente, também ajudar nesse debate nessa noite. Renato, boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite a todos de casa. Um prazer enorme estar aqui toda sexta. E hoje tem várias estreias legais no cinema, além dos assuntos que a gente escolheu para falar essa semana, que também estão super polêmicos. É verdade. Extremamente polêmicos. Aliás, você tem novidades do Rio de Janeiro já? A gente vai contar no finalzinho do programa? No finalzinho do programa tem surpresa para daqui 2 semanas a gente exibir aqui exclusividade de novo do programa Ponto de Vista. Renato, adoro, sempre trazendo novidades, coisas exclusivas aqui do mundo da 7ª arte pra gente. No finalzinho do programa, quando ele for falar das estreias, ele vai contar essa super novidade. Ele que já está de malas prontas de novo, não sei que tanto que viaja esse menino, viu? Muito bem, gente. Olha, a gente vai dar início ao nosso programa, porque terminou agora há pouquinho. O inquérito policial, foi divulgado o inquérito policial, não sei se vocês estavam acompanhando pela internet, pelas emissoras de TV que estavam transmitindo ao vivo. Agora há pouco, direto de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi divulgado o inquérito policial daquela tragédia da Boate Kiss. Inclusive, a gente esteve comentando esse assunto no programa, o Carlos Marques estava presente, o Renato Marafon também estava presente naquele dia. E acabou saindo esse inquérito finalmente, depois desse tempo que se passou aí, 241 pessoas morreram, 637 ficaram feridas nessa
maior tragédia da história acho que do Brasil mesmo, né? De Santa Catarina eu sei que foi, no Rio Grande do Sul também. Mas foram indiciados hoje, para vocês que não estão com essa informação, foram indiciados por homicídio doloso. Homicídio doloso é quando há a intenção de matar. O cantor e produtor da banda gurizada Fandangueira, que tocava naquela noite na boate, os 2 sócios, o gerente da Kiss, além da mãe e da irmã de Kiko Spor. Sobrou até mesmo, gente, para os 2 bombeiros que vistoriaram a boate Kiss. Eles também foram indiciados por homicídio doloso. Carlos Marques, fica a resposta para a sociedade, que eu acho que dessa vez, pelo menos este caso, não vai passar impune, não é mesmo? Olha, eu acho que é um exemplo. O Brasil sofreu com a tragédia, as pessoas ficaram tocadas com isso. E eu diria que, se for além, talvez indicie até outras autoridades que são complacentes com o caso específico. E o que se pode perceber é que nem todas as autoridades tomaram ciência da responsabilidade, que é uma situação como essa. E seria importante que na região a gente mantivesse sempre atento a essas circunstâncias, porque elas podem acontecer como aconteceram, sem serem avisadas, né, Vlada? A gente está vendo aí, revendo algumas imagens do dia da tragédia, foi de sábado para domingo. Os policiais, as autoridades, né, o delegado, ouviu no total mais de 841 testemunhas, né, e todas afirmaram que naquele dia haviam mais de 1.000 pessoas dentro da boate, superlotação. E esse, inclusive, foi um caso que a gente discutiu aqui. O Renato Marafon, que frequenta muito festas, chegou a comentar com a gente na época essa questão, né, Renato? Realmente, isso é uma fatalidade que as pessoas pensam mais em lucrar, em ganhar dinheiro, do que as pessoas pensam mais do que na segurança mesmo dessas pessoas que frequentam, né? O que chocou a sociedade foi a gravidade e a proporção da tragédia, né? Porque casas noturnas sempre tem problemas, mas nunca chegou a esse ponto. E os problemas geralmente são pela falta de fiscalização e superlotação. E quando aconteceu isso, fecharam. Piracicaba, todas as casas noturnas foram fechadas. Aqui em Rio Claro não, Madalena tinha alvará. Mas em toda a região, a maioria das casas noturnas foram fechadas. Agora só está reabrindo. Várias tiveram que passar por reformas, porque foram fazendo reformas mínimas e não colocavam na planta para mandar para a prefeitura. E o que aconteceu? Estava totalmente diferente a planta do que a casa noturna por causa dessas reformas que eles faziam sem consultar a prefeitura. Tiveram que refazer todas as reformas, entrar com licitação, hoje reabriram. Mas o problema é, será que vai ter fiscalização? Agora que passou, ninguém mais fala da tragédia, vai acabar a fiscalização aí. Então a gente tem que ficar atento com isso, porque superlotação continua acontecendo. Com certeza. Hoje mesmo, hoje que foi divulgado o inquérito, que o caso de Santa Maria voltou à mídia, né? Porque fazia algum tempo, a última notícia que eu tive de Santa Maria, que eu vi que foi divulgada nos telejornais e nos sites, foi quando morreu a última vítima, acho que tem 2 semanas isso. Daí, nessas 2 semanas, silenciou-se tudo, e agora, hoje que foi divulgado o inquérito policial, voltou-se a falar disso, né? Então, é aquela questão, cai no esquecimento, daí acontece alguma coisinha que pode dar notícia, volta, né? É sempre assim, né, Carlos? A mídia vive da necessidade de se estar falando o que está acontecendo no momento. E isso é um erro grave, porque não foram só as casas noturnas que estão sujeitas, aliás, não são só as casas noturnas que estão sujeitas a uma necessidade de fiscalização. Exatamente. Falando mais próximos da gente, naquela semana depois do acidente, o guia esteve na prefeitura e constatou que todos os extintores de incêndios da Prefeitura Municipal de Rio Claro e da Câmara Municipal de Rio Claro estão vencidos. Eu fiz a mesma checagem a semana passada e eles continuam vencidos. Quer dizer, é uma outra situação. Mas você percebe que não há, a fiscalização não acompanha sequer o espaço público, quem dirá o espaço privado, que é muito maior, muito mais complicado, né? Então, Renato, você citou que algumas casas noturnas em Piracicaba haviam fechado por conta disso, elas reabriram agora, então, uma parcela ou tem algumas que continuam fechadas ainda? Todas as casas noturnas estavam fechadas, 2 semanas para cá todas reabriram mediante a prefeitura liberar o alvará.
O problema é que vai continuar tendo superlotação porque não tem fiscalização. Não sei como vai ser a partir de agora, mas nessas semanas que reabriram, você vê que não tem fiscalização nenhuma e lucro. Então, os donos das casas noturnas querem colocar todo mundo que eles podem. E precisa ser especificado, então, qual é a superlotação de cada casa noturna. Você sabe que você comentou essa questão de reforma, sem ter a planta, cada um faz do jeito que bem entende. Nesse caso da Boate Kiss, eu estava vendo agora há pouco na internet que essa reforma que eles fizeram há pouco tempo atrás, porque a casa havia sido reformada há pouco tempo, todo mundo fala, nossa, mas como um local, uma boate que foi reformada há tão pouco tempo, pode acontecer uma coisa dessas, né? Porque tem lugares lindos que você entra, nossa, que coisa mais linda, que parede linda, que tudo maravilhoso. Né? Só que não tem o mínimo de segurança. E foi a questão do caso da Kiss, que eles reformaram tudo, só que reformaram do jeito que eles bem entendiam, né, Carlos? Falta, além da fiscalização, né, falta o bom senso das pessoas. São detalhes muito simples, mas, por exemplo, o que matou as pessoas foi um gás tóxico, proveniente do quê? De uma espuma. Quer dizer, por mais leigo que se possa ser o dono de uma casa noturna como essa, e a necessidade que ele sente de estar mudando tudo todo o tempo, até para atrair as pessoas e manter o circuito da novidade, digamos assim, o bom senso parece que faltou em toda a cadeia de responsabilidade desse caso. Porque você poderia ter evitado não só o acidente, mas se o acidente tivesse acontecido, você poderia ter evitado um número muito maior de mortes nesse caso específico. Agora, quando vai faltar um extintor para você? Você nunca sabe, né? Você nunca confia nisso. Então, a possibilidade que eu vejo que está por trás de um problema legal é as pessoas entenderem, ó, se acontecer alguma coisa, a gente dá um jeitinho. Né? Espero que dessa vez, com esse indiciamento que saiu hoje, realmente as responsabilidades avancem cada vez mais dentro da cadeia de comando, porque passa por bombeiros, passa por chefias, passa por secretarias, passa por normas estaduais, que cada estado tem o seu. E precisa rever também o controle da quantidade de pessoas, que não compete ao bombeiro, compete a um outro tipo de fiscalização do poder público, que é das prefeituras. Então, aonde ficam essas responsabilidades também? Vai parar, a cadeia parar aí? Por isso que eu falo que se for pesquisar, você vai encontrar muito mais responsáveis nessa cadeia, em função do fato de que o brasileiro faz de qualquer jeito, achando que sempre não vai acontecer com ele, ou se acontecer com ele, o que é pior, dá-se um jeitinho, né? É claro, na verdade é todo mundo que lida com o público, né? Porque muita gente que pode estar nos assistindo agora fala assim, mas eu não frequento boate, isso não me atinge. Só que frequenta a igreja, pode frequentar estádio de futebol, isso pode acontecer dentro de uma escola, de um teto desabar, pode acontecer em num supermercado até mesmo, né? Que às vezes a pessoa pega e constrói, utiliza um material mais barato, não tem a assinatura de um engenheiro, não foi pesquisar, procurar alguém. Então eu acho que isso realmente é um assunto que nos atinge a população em geral e que deveria realmente ter uma cobrança para a nossa parte, que eu acho que às vezes existe essa cobrança, como a gente disse no outro programa, quando acontece uma tragédia como essa, né? E não é só casa noturna, né? Teve o caso do shopping de Limeira, que desabou o teto, eles reformaram, desabou o teto de novo. Então, qualquer lugar, se não tem essa fiscalização e se não tem essa planta e um bom engenheiro, está fadado a acontecer uma tragédia assim. Não é só casa noturna. Quer completar alguma coisa, Carlos? Eu acho que as responsabilidades têm que ser cobradas, passa por toda uma cadeia de comando. E não adianta só indiciar o bombeiro que deu laudo, da forma como deu laudo, ou achar uma justificativa para isso. Isso é uma causa também. Nós Agora, isso combater... também acho que, às vezes, a gente não está generalizando aqui, a gente nem sei se é o caso da questão desses 2 bombeiros que foram indiciados em Santa Maria, só que, gente, a gente sabe que rola um caixa 2 por fora para muitos profissionais dessa área para liberarem estádios de futebol, enfim, esse inúmeras é o jeitinho coisas, que eu estava falando, né, Vlada? Quer dizer, diante da irresponsabilidade da lei, o brasileiro acredita que se acontecer alguma coisa, e ele supõe que não vai acontecer sempre, pelo menos essa expressão que a gente tem, diante da responsabilidade de, depois a gente dá um jeitinho, a gente suborna esse, dá um jeito aqui, contorna ali, e você não tem efetivamente a capacidade, quer dizer, as pessoas cada vez mais ficam à mercê de situações imprevisíveis como essa.
Muito bem, então esse foi o inquérito policial que a gente estava discutindo aqui, divulgado agora há pouco por toda a mídia, da Boate Kiss, essa tragédia que atingiu Santa Maria. Então eu vou repetir para vocês, foram indiciados por homicídio doloso quando há intenção de matar o cantor e produtor da banda, os 2 sócios, o gerente, a mãe e a irmã deles, e 2 bombeiros também. Inclusive, eu não sei se vocês estavam acompanhando pela TV essa questão do inquérito policial que eles estavam divulgando, eles divulgaram vídeos lá e eles disseram que, na verdade, o cantor da banda, a própria banda, foi indiciada porque, no momento que aconteceu isso, em vez dos cantores que estavam lá avisarem a todo o público que estava lá, isso foi um dos grandes agravantes que eles disseram lá, que o cantor, o que fez? Em vez de avisar, olha, a gente está pegando fogo, utilizem as laterais, cuidado, não se empurrem, alguma coisa assim, falou que o cantor da banda foi o primeiro que abandonou o microfone e picou a mula, foi o primeiro que saiu de lá para se salvar, entendeu? Então, não teve nenhum respaldo, nenhum respeito com o público que estava lá acompanhando isso. Mas, no fundo, eu tenho dó, se você for pensar também das pessoas, o dono do estabelecimento e o segurança, que eu sei, foi responsabilidade, mas eles, além de eles serem, no inquérito, acusarem eles como culpados, eles vão ter que viver com o peso de ter matado aí centenas de pessoas. Olha, eu acho que é um peso bem grande, 241 pessoas, é um peso bem grande, né, Carlos? A atitude do cantor da banda aí me parece muito próxima à outra atitude do outro assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Quer dizer, em primeiro lugar, eu cuido de mim, eu não tenho responsabilidade para com os outros. Exatamente. E numa situação como essa, ou mesmo em uma situação de emergência, de um acidente qualquer, eu acho que a primeira atitude que se deve de ter, ou pelo menos deveríamos ser educados para isso, é como resolver a situação e não como cuidar de mim em primeiro lugar. O cantor agiu assim, vai pagar por isso, como a maior parte das pessoas sempre pensam, quer dizer, se eu tirar o máximo proveito e vantagens para mim, o mundo não me pertence, quer dizer, eu não tenho nenhuma responsabilidade diante dele. Infelizmente, 200 e tantos mortos, eu até não gosto de pensar nesses números porque eles são simbólicos e, na verdade, representa um pouco, perto do que se morre em acidente de trânsito, por exemplo, nesse país. Nós matamos por ano mais pessoas do que morreram na Guerra do Vietnã. Né? E isso também numa irresponsabilidade perante cuidados com a lei, né? Em que eu me vejo na possibilidade de ser mais piloto do que ele e colocar a minha vida em risco e, pior, colocar a vida das outras pessoas em risco. Eu vejo casos muito semelhantes aí, Vlada. Muito bem, então, gente, a gente comentou agora do inquérito policial da Boate Kiss. Esse foi apenas um dos assuntos que a gente está trazendo no programa Ponto de Vista hoje. Aliás, estamos ao vivo, você pode participar com a gente. Ligue também 21 11 7000 para concorrer a ingressos para o cinema, tá certo? Daqui a pouquinho tem o nosso Cine Agenda com as estreias. A gente acabou de comentar da tragédia de Santa Maria, a gente vai falar de uma outra tragédia, mas desta vez na educação, né? Esta semana, gente, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, voltou a ser assunto, depois dos escândalos em outros anos, que provas vazaram, perguntas vazaram. Esse ano, o Exame Nacional do Ensino Médio se destacou pela ousadia de alguns alunos e, infelizmente, pela incapacidade de alguns corretores, né? Pelo desleixo de alguns corretores ao corrigir essas provas, né? A gente vai mostrar agora para vocês, eu vou já pedir para colocar na tela aqui, as redações, gente. Isso aqui, para quem não sabe, aqui está uma foto de 2 alunos, e esses alunos, no meio das suas redações, resolveram homenagear, né? Um resolveu homenagear o time do coração, que é o Palmeiras, e o outro resolveu dar uma receita de macarrão instantâneo, que eu achei, assim, de uma originalidade fantástica, né? Então, a gente está até vendo aqui, a redação era sobre imigração, né? E ele começa a citar os frequentes imigrantes. Daí ele resolve, porque quando surge o alviverde imponente, no gramado onde a luta, eu não sou palmeirense, não sei muito bem o hino, né? Então tá aí um trechinho do hino do Palmeiras que ele publicou. E o mais interessante, gente, é que eles receberam notas 560 e 500 por essa originalidade, Carlos Marques.
É fantástico. Eu acho que esses dois rapazes fizeram exatamente para causar. Se não percebessem, não estaríamos aqui, mas de alguma forma eles propuseram provocar essa discussão. Né? Uma geração miojo, né? Que eu costumo falar para o meu filho que ele pertence a essa... O que você sabe fazer na cozinha? Miojo. Então, muito provavelmente o aluno aqui é um adepto da culinária japonesa instantânea, digamos assim. E o que choca, na verdade, é que é impossível você controlar um exame nacional com tantos participantes, com uma qualidade que é duvidosa. Quando você tem muita quantidade, você certamente perde em qualidade. Infelizmente, isso é um retrato da educação. Essas pessoas estão chegando à universidade, portanto, elas têm uma responsabilidade acima do que elas são capazes de oferecer. Tanto do ponto de vista do erro, da sacanagem que fizeram nas provas, como do corretor. Né? Você não tem condição de ter... Eu não conheço os critérios do MEC para isso. Mas imagino que, no mínimo, tem que ter regras claras para que sejam passadas a todos os corretores, que também certamente são milhares, não é uma dúzia de pessoas que leram... São 4.170.000 redações, Carlos. Certamente você teve mais de 1.000 corretores dessas redações, e eu até tentei encontrar na internet quais seriam os critérios passados para esses corretores, para esse tipo de avaliação, e não consegui. O que põe realmente em dúvida a capacidade de se realizar um exame de tamanhas proporções, como é o Enem, e está se tornando cada dia que passa maior ainda. Né? E essa semana, até mesmo eu conversando com o Carlos Marques no telefone, eu comentei com ele que cada corretor recebe R$ 2,37 para corrigir uma prova, né? Então, a gente não está fazendo isso de graça, está recebendo. Agora, eu fico me perguntando, ele leu a primeira linha e pulou para o final da redação? Como que é isso? Como que você pode receber uma nota dessa, né? Renato, você teria coragem, você prestando, fazendo uma prova, por exemplo, passando para medicina, que às vezes é tão importante a nota do Enem, às vezes pela nota do Enem você consegue ingressar numa universidade. Você teria essa coragem, essa ousadia de falar assim, deixa eu ver se estão lendo a prova? Eu fico me perguntando isso. Eu não teria essa ousadia. Eu acho que se o que eles quiseram provar foi que o Enem virou uma palhaçada, eu acho muito legal da parte deles terem feito isso. Porque realmente, nos últimos anos, a gente viu que o Enem perdeu muito critério, que todo ano vazava o resultado antes da prova e o Enem era cancelado. Eu acho isso um descaso com quem está fazendo, porque tem gente que estuda o ano inteiro para prestar a prova, para passar numa boa faculdade e a prova é cancelada, sendo que você pagou por aquilo e você tem que fazer outra prova por falha do governo. Então, eu acho que se o intuito deles foi provar que o Enem virou uma palhaçada, parabéns para eles. Agora, se foi uma simples brincadeira, porque eles realmente não tinham que escrever, tenho dó desses futuros profissionais, né? Exatamente, até mesmo porque o ministro da Educação, o senhor Aloysio Mercadante, ele resolveu vir a público hoje, dizendo que esse deboche não vai ficar impune. Inclusive, ele disse que esses dois alunos, essas duas redações, vão ter a nota anulada, de 560 e 500 vão ter a nota zerada, não vai. O que eu acho que já é um erro também, porque se foi dado pelo corretor, agora não tem mais o que fazer. Eu acho que ele teria que conversar com o corretor e não com esses alunos, né? Então, eu acho um erro, né? Mas, em todo caso, inclusive as redações, eu estava vendo, as redações que tiveram nota máxima, que é de 0 a 1.000 pontos, né? Algumas redações que tiraram 1.000 pontos trouxeram erros grosseiros de português, como trouxe com 2 S's, como, eu não lembro qual foi a outra palavra que eu vi lá, mas assim, erros, trocas de Z por S, coisas que não poderiam passar em branco, né? Então eu fico me perguntando qual é o futuro da nossa educação, porque foi criado o Exame Nacional do Ensino Médio para poder respaldar esses alunos, para poder dar mais uma chance e acontece uma situação super agravante como essa. Eu fico preocupada. Eu estou preocupada com o nosso presente, né? Porque são jovens, são pessoas que estão para ingressar na vida adulta e que estão nessa situação. Do ponto de vista do corretor, eu acho que o seu ministro poderia pagar melhor, porque R$ 2,30 para você revisar uma prova pode parecer suficiente, mas não é, porque é um trabalho extenso e cansativo, porque você tem que ler letra por letra.
aceitar, entender as caligrafias, o que é um absurdo, o que já é uma dificuldade. Muito difícil. E, por outro lado, também me pergunto, se esses corretores aceitaram esse preço, eles também deveriam estar incumbidos de fazer uma tarefa coerente, o que não fizeram. A partir do momento que você aceita realizar um trabalho, eu pelo menos penso assim, faça bem feito, né? Não tem outra possibilidade, porque será que seriam só os dois fatos? São 4 milhões de provas, como você estava colocando anteriormente. Certamente, não adianta anular esses pontos. Eu acho que precisa rever todo o sistema e entender que é humanamente impossível, pelo menos é o que tem se mostrado, como você citou, né, e de realizar uma prova com uma amplitude tão grande, né, ao mesmo tempo, porque eu lembro que há 20 anos atrás não era assim, cada universidade tinha o seu vestibular, o que também, por sua vez, limitava a localização geográfica, a proximidade do aluno, da possibilidade de fazer essas provas. Mas sair dessa característica e pensar que é possível atender um país que é um continente, o Brasil, assim, da noite para o dia, me parece irresponsabilidade do governo acima de qualquer outra coisa. Porque com esses profissionais, serão médicos, advogados, arquitetos, engenheiros, pessoas que vão assinar laudos, né? Pessoas que vão atender vítimas, pessoas que vão dar continuidade a um trabalho de responsabilidade que exige um curso superior, por exemplo, e que acabam sendo submetidas a 2 critérios. Primeiro, como você falou, as pessoas que estão comprometidas com a prova. Eu acho que essas foram as mais lesadas nesse processo. Porque muitas pessoas não vão tão comprometidas assim e tentam a sorte, talvez o caso desses 2 alunos. Isso tem que ser punido, eu acho, separado, porque você cria possibilidades de perder talentos numa prova como essa. Exatamente. É o que a gente pensa. Pode falar, Renato. Essa série de equívocos que eu acho que o maior problema hoje em dia é a linguagem de internet, a linguagem do MSN, a linguagem do Facebook. As pessoas não escrevem mais o português correto porque elas querem escrever rápido. Então, eu trabalho no Cinepop, tem área de comentários, e é triste, porque ninguém mais hoje em dia escreve português correto. Então, com certeza, não é junto, ansioso não é com C, é com S, quis é com S, não é com Z, e você vê, assim, palavras, trouxe com 2 S, totalmente erradas, e não é uma, 2 pessoas, é 90% do público. Agora, na internet, eu sei que já é a linguagem da internet, mas isso está sendo trazido para a vida, para as provas do Enem, para o dia a dia, para a escola. Essa linguagem coloquial usada no Facebook, essa linguagem mais chula. Então, eu acho isso muito perigoso. As pessoas, para escrever rápido na internet, elas querem colocar essa linguagem mais chula, vamos mais dizer. chula. E elas ou mais fácil, né, também, mais não fácil, sei, né? E acaba trazendo isso. E você vê erros de português na internet que dominam, assim, como ansioso. Hoje em dia ninguém mais escreve ansioso com S. É todo mundo escrevendo ansioso com C. E a ansiedade é tanta, né? A ansiedade é tanta, exatamente. Com certeza tudo junto com N. Exatamente. Então, palavras, assim, totalmente escritas erradas que todo mundo usa pela linguagem de internet. Eu acho que aí a gente tem que fazer uma revisão até mesmo dos pais que fiscalizem os seus filhos, quanto tempo passam na internet. Eu sei que não é nada fácil, né? Mas hoje em dia o acesso às redes sociais é cada vez mais frequente, mas que fiscalize isso, os professores que façam um trabalho cada vez mais forte nas salas de aula, e o governo que tome vergonha na cara e mude essa situação, porque é inadmissível que o nosso país passe por uma vergonha deste tamanho, como foi o Enem, mais uma vez, este ano de 2013. Bom, gente, olha, 2111-7000, a gente volta daqui a pouquinho. E, aliás, o assunto daqui a pouquinho, gente, é a questão do ciclista que foi atropelado em São Paulo. Ontem, o condutor do automóvel conseguiu a liberdade. Nós vamos falar desse assunto daqui a pouco. Inclusive, nós vamos conversar com o advogado Ademar Gomes. É o advogado que está cuidando desse caso do ciclista. Ele vai entrar ao vivo com a gente por telefone direto de São Paulo, comentando esse caso. Então, continue com a gente. O Ponto de Vista, é claro, volta já. Estamos de volta ao vivo com o programa Ponto de Vista aqui pela TV Claré, agora 7h mais 38 minutos desta sexta-feira. Fim de semana já chegou e você, é claro,
continua ao vivo aqui com a gente, comentando os principais assuntos, os principais destaques desta semana. Junto comigo aqui o jornalista Carlos Marques, responsável pelo site Guia Rio Claro, e também o editor-chefe do Cinepop, Renato Marafon. Nós já falamos aqui sobre o caso da Boate Kiss, também falamos sobre a redação do Enem, e agora esse, é claro, é o principal assunto, é o que ganhou destaque na mídia nas últimas 2 semanas. É um caso que realmente chocou o Brasil todo pela forma como aconteceu e pela agressividade e todo o desenrolar da história. Eu estou falando do caso do ciclista que foi atropelado na Avenida Paulista há 2 semanas em São Paulo. Ele foi atropelado, tem até a imagem dos 2 jovens aqui, eu pedi para o pessoal separar para a gente. Aqui tem a imagem do lado esquerdo da sua tela, a gente tem aqui o David Souza, perdão, de 21 anos, e do outro lado nós temos o Alex Sevic, ele também tem 21 anos. O David, essas 2 vidas se cruzaram e um estava indo trabalhar às 5h30 da manhã e o outro saindo de uma balada às 5h30 da manhã. O David teve o braço amputado depois do Alex atropelar ele. E isso foi um caso que realmente chocou, porque depois que o Alex atropelou, ele foi embora para casa, deixou um amigo e depois jogou o braço que tinha ficado no carro dentro de um córrego, no córrego Ipiranga. Isso realmente foi uma coisa muito triste que aconteceu. A gente está ao vivo já? A gente já está ao vivo já. Eu quero dar boa noite pro advogado do caso, o senhor Ademar Gomes. O senhor me ouve, senhor Ademar? Boa noite. Sim, boa noite a você, boa noite a todos. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente, pela TV Claré, emissora afiliada à TV Brasil. É um prazer receber o senhor. Eu sei que o tempo está super curto, o senhor está com muitos casos, principalmente esse que tem ganhado muito destaque, mas a gente recebeu a notícia, doutor, que ontem o Alex ele recebeu um pedido de liberdade. Confirma isso mesmo, doutor? Bom, na realidade, Alex foi solto ontem à noite. Eu vou explicar qual a razão da soltura dele. A soltura é de lei e temos que respeitar, não há dúvida nenhuma. Porque o processo que ele responde, que o Alex responde, não foi definido até agora se é doloso ou se é culposo. A delegada relatou o processo como sendo tentativa de homicídio, que enquadra-se no doloso. Porém, o juiz da vara, do tribunal do júri, entendeu que não houve o dolo, que não houve a intenção. Ele desclassificou da tentativa de homicídio para culposo e remeteu os autos para o juízo criminal. O juiz criminal até agora não recebeu ainda o processo, ainda não decidiu. A acusação entrou com recurso junto ao Tribunal de Justiça para definir a posição, se é doloso ou se é culposo. Nós entendemos que o motorista, o Alex, contribuiu para o evento. Houve o dolo eventual. Então ele tem que responder por tentativa de homicídio. E até agora não foi decidido ainda. E o juiz, a defesa, entrou com um habeas corpus pedindo a liminar para que ele respondesse o processo de liberdade. Porque o crime culposo, na verdade, a pena máxima é 3 anos e a pena mínima seria 8 meses. Enquadrando no crime culposo, ele tem direito em responder o processo de liberdade, porque é primário e bons antecedentes, e tem residência fixa. Porém, nós temos que entender que não existe razão nenhuma para que a lei seca deixe as pessoas impunes, porque a lei seca veio para arrecadar fundos para o governo, mais dinheiro para o governo, através de multas e fianças. Porém, as vítimas de motoristas embriagados, de motoristas negligentes, motorista drogado, continuarão impunes, sem qualquer benefício do governo. E os motoristas continuarão praticando morte no trânsito. Porque a nova lei não trouxe qualquer punidade para esses motoristas. Nada se alterou. Só alterou na multa, na verdade, e na fiança. Então, uma pessoa embriagada, uma pessoa drogada, uma pessoa negligente ou imprudente, pode pegar um veículo, matar alguém e ficar impune. A pena máxima que ele vai ocorrer é 3 anos. E ele paga com cesta base.
ou, nas piores hipóteses, ele vai pagar como serviço à comunidade. Se for primário, vai pegar 8 anos aí, 8 meses, na verdade, prestando serviço à comunidade. É uma pena muito irrisória, porque a pena no nosso país de trânsito, por homicídio de trânsito, é muito branda. É muito branda para os irresponsáveis. Não vi qualquer vantagem nessa lei seca para os homens de bem. Agora, doutora Ademar, eu acho muito importante o senhor comentar essa questão da lei seca, porque muito se falou, muito se especulou, falou das mudanças, né, que isso ia ser bom, enfim, mas pelo que a gente está vendo, infelizmente, isso na prática não está valendo mesmo. Mas durante uma das entrevistas que o senhor deu à imprensa, doutora Ademar, o senhor citou que talvez o Alex teria alguns sintomas de psicopata, até mesmo pelo fato dele de ser uma pessoa muito fria, pelo fato dele ter atirado o braço do rapaz no córrego. O senhor chegou a conversar com o Alex em algum momento? Esteve frente a frente com ele, doutor? Não, não conversei com o Alex até a presente data, mas eu posso reafirmar que Alex foi detido pelo 6º Distrito Policial aqui de São Paulo, Cambuci, comprando drogas. Ele foi detido, foi conduzido até a delegacia. Não fizeram flagrante, não sei qual a razão que não fizeram flagrante. Isso foi o ano passado. Então, isso já tem antecedentes de que ele realmente é viciado em droga. Isso consta em um boletim que nós levantamos. Agora, o Alex demonstrou até agora muita frieza nessa situação. Demonstrou ser uma pessoa totalmente desequilibrada. Uma pessoa que, na realidade, em liberdade poderá causar outros acidentes também desse tipo que aconteceu com deles, ou até pior. Muito bem, doutor, eu estou recebendo aqui também no estúdio, junto comigo, o jornalista Carlos Marques. Eu gostaria que ele tem alguma pergunta para o senhor. Carlos, fique à vontade, por favor. Doutor, se a gente entender que a lei pode enquadrar a responsabilidade do delito sobre culposo, doloso, nós vamos ficar numa discussão factual. Não lhe parece que um adolescente, que na verdade já é de maioridade perante a lei, tem 21 anos, não tem mesmo, falta de caráter, na medida em que ele cometeu uma série de irregularidades, a começar por dirigir embriagado, depois por disputar espaço na avenida com outros carros, interromper uma sinalização. Quer dizer, a aplicação simplesmente de uma lei e de uma punição recupera um indivíduo que cometeu tantas infrações assim? Não é falta de caráter, doutor? Isso é falta de criação. Demonstrou que os pais dele não souberam criá-lo. Não deram a devida educação para que ele fosse um cidadão de bem. É uma criação que vem demonstrando totalmente irregular. Vem demonstrar que os pais dele e ele próprio não têm pequena dignidade e amor pelo próximo. Inclusive, eu cheguei a ver uma declaração, inclusive o pai do Alex estava na delegacia, doutor, e ele até mesmo foi muito mal educado com a imprensa que estava lá, dizendo que fez uma brincadeira tipo de arrancar o braço. Foi alguma coisa assim que aconteceu mesmo? Foi, de fato ele falou isso. Vocês querem que eu arranque o outro braço também? Foi muito irônico, na verdade, demonstrando uma frieza tremenda, demonstrando uma pessoa sem qualquer sensibilidade e respeito pelo próximo. Agora, doutor, quais são os próximos procedimentos? O senhor tem acompanhado o David no hospital? A gente sabe, já viu a sensibilidade desse rapaz em inúmeros depoimentos, inclusive daqui a pouquinho nós vamos exibir aqui um dos depoimentos que ele gravou no hospital, desculpando o Alex pelo que ele tinha feito. Como que está esse contato, como que está esse psicológico desse menino nesse momento? O Alex tem boa criação, é pessoa simples, humilde, trabalhador, e tem boa criação. Trabalha desde os 14 anos. Então ele conhece a dificuldade da vida. Ele conhece os percalços realmente da vida. Não é uma criação igual a do Alex. Não é totalmente a criação diferente. Ele trabalha para sustentar os seus familiares. Ele ajuda a sua mãe. Ajuda na despesa de casa, o Alex. É uma criação... Alex, desculpe, o David. O David, doutor. É uma criação totalmente diferente da que está tendo o Alex. Portanto, é uma pessoa de bom senso, é uma pessoa que hoje está sentindo muito, tem dia que ele com depressão, tem dia que está em alto astral. Ele disse realmente que vai perdoar o Alex. E ele me disse ainda hoje,
doutor, eu não sei por que esse rapaz deve ficar preso. Porque a cadeia não recupera ninguém. A cadeia é um curso de pós-graduação do crime. Sim. Ele sendo preso, ele vai ser bandido, pior do que ele entrou. O que precisa é ele se conscientizar do que ele fez. O que precisa os pais dele se conscientizarem que estão criando um monstro. Isso ele me disse hoje para mim. E da educação a esse rapaz, para que respeite o próximo, porque ele me disse isso hoje. Muito bem, então, olha, doutora, eu quero agradecer a participação do senhor, que fique esse exemplo desse jovem e esse exemplo do que aconteceu para milhões de outros Alex que devem existir pelo nosso Brasil afora, não é mesmo, doutor? Não há dúvida nenhuma. Eu aqui queria aproveitar o ensejo, conclamar todas as autoridades para que altere a lei de trânsito, que altere o crime culposo, porque não é justo que os infratores fiquem impunes pelas suas imprudências no trânsito. Nós temos que alterar a lei. Se não alterar a lei, não adianta nós ficarmos falando em lei seca. Isso é importante para nossos legisladores. Alterar e fazer valer, né, doutor? Isso não há é mais dúvida importante. nenhuma. Alterando a lei, o juiz tem como realmente punir os infratores. Senão ele não terá condições de punir os infratores, porque a lei é bem clara. O crime, a lei de trânsito é branda. Paga-se a pena com cesta básica. Tá certo, então. Olha, doutor, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente no programa Ponto de Vista. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua idoneidade à frente desse caso que realmente chocou o Brasil e que o senhor tenha sucesso e muito êxito nesta causa. Parabéns pelo trabalho mesmo. Obrigado a você, agradeço a todos aí, viu? Uma boa noite, um bom final de semana para o senhor. Obrigado. Tá, então nós conversamos com o advogado Ademar Gomes, que entrou ao vivo por telefone de São Paulo com a gente. Ele que é o advogado do David, do ciclista que foi atropelado e teve o braço arrancado. Eu acho que essa questão da lei seca que ele falou aqui é extremamente importante, porque a cada dia acontecem mais vítimas e mais casos como esse, e não adianta mudar a lei, só que chega na hora, a pessoa paga uma fiança, tchau, e vai embora, né? É engraçado, né, que o que tem esse assunto com o assunto anterior? Educação. No primeiro assunto era educação formal, a capacidade do indivíduo de se expressar perante a sociedade e perante seu próximo. E nesse caso desse braço, é a educação do caráter, a formação desse caráter. E como disse o advogado, é muito mais responsável a família por esse processo do que propriamente a escola formal. Uhum. Gente, para a gente encerrar esse bloco, eu queria ver com a nossa produção se está no ponto o depoimento do David, porque eu acho que é de uma humanidade muito grande o que esse menino disse. Eu acho que fica como exemplo para todos nós um dos depoimentos que ele gravou no hospital, já sem o braço, dizendo os sentimentos dele, até mesmo que ele perdoa. Dá para a gente acompanhar agora? Dá? Vamos acompanhar então. E com muita fé das pessoas que estão apoiando do lado de fora, os ciclistas que estão fazendo um protesto, passeata, e ainda mais os meus familiares estão fazendo um bem tão grande para mim que eu estou sentindo vibrações tão boas que está me fazendo recuperar melhor. E gostaria de perdoar o cara que fez isso comigo, que gostaria que nada disso acontecesse comigo e nem com outras pessoas. E um abraço bem forte para todos. Olha, eu acho que não tem nem o que a gente comentar, né? Eu acho que esse menino é um exemplo e que deve ficar, o que ele disse aí, muitas pessoas devem refletir aí em casa a partir de agora na sua vida, porque realmente é de emocional o que esse menino fez, o que esse menino passou e a forma como ele está conduzindo tudo isso. A gente vai para o intervalo e volta já. Ponto de Vista ao vivo, de volta, agora faltando 7 minutinhos para as 8 horas da noite. Vamos encerrar falando de coisa boa essa sexta-feira, vamos falar de estreia, de cinema, das telonas, os filmes que vão fazer a cabeça das pessoas que gostam de cultura, e esse é o assunto para Renato Marafon, mas antes vamos rodar a vinheta do nosso Cine Agenda. Cine Agenda. Apoio Arcoplex Cinemas. Muito bem, temos 3 estreias para comentar este final de semana. Qual é a primeira delas, Renato? É um fim de semana ótimo para os cinemas. 3 estreias são ótimas, muito divertidas. São filmes
todos são de comédia, filme para rir e um suspense. A primeira estreia é Os Croods, essa animação da DreamWorks, que tem se firmado em Hollywood como um dos maiores estúdios de animação. E é interessante que eles que lançaram a franquia Shrek, foi uma das maiores franquias de animação, eles conseguiram aí pegar os filmes infantis e conduzir para um caminho adulto também, para os pais que levam os filhos para assistir ao cinema. Que é muito bom, né? O Shrek conquistou os adultos mesmo. Não é só para criança, né? Eles conseguem colocar um pouco de malícia para adulto. E no último ano eles lançaram Madagascar 3, Os Procurados, que também foi ótimo, uma das melhores animações recentes, e A Origem dos Guardiões. E esse ano eles conseguem superar de novo, porque Os Croods é uma animação fantástica para a família inteira. O 3D também está absurdamente bem feito, bem produzido. E no elenco de vozes da versão original, que é mais divertida que a dublada, a gente tem o Nicolas Cage e a queridinha de Hollywood, Emma Stone, que conquistou Hollywood em A Mentira, depois ela fez Histórias Cruzadas e agora é a Gwen Stacy em O Espetacular Homem-Aranha 1 e 2. É uma dica de cinema, é a maior estreia desse fim de semana e merece ser visto no cinema pela família inteira, que vai divertir as crianças e os adultos. Vamos acompanhar mais um trechinho, então, de Os Croods. Isso, pai! Pega eles! Acaba com eles! Caramba, eles são muito! Tô adorando! Eu sou o Guy. E esse é o Cinto. Cozinheiro, conversador, navegador. E também segura minha causa. Temos que ir embora. O mundo tá acabando. O quê? Tudo em que estamos pisando vai acabar! Estou chamando de o fim. Muito bem, então, tá aí, essa é a primeira estreia deste final de semana, dica do Renato Marafon e também do site Cinepop. Vamos falar da segunda estreia, Renato? Segunda estreia, suspense de ação Parker, estrelado pelo Jason Statham, que tem se firmado aí como um dos maiores astros de ação da atualidade. Ele fez Adrenalina, Os Mercenários, Mercenários 2. E nesse filme ele não está sozinho, ele está com a belíssima Jennifer Lopez, que tinha sumido para cuidar da carreira dela e agora voltou aos cinemas depois de um longo tempo. Os dois têm uma química incrível em tela. É um filme para diversão apenas, sem grandes pretensões, mas para quem gosta de suspense e filme de ação é um prato cheio. Vamos acompanhar então mais um trechinho da segunda dica de cinema, um oferecimento do site Cinepop para este final de semana, Os Parques. Most importantly, if you say you'll do something and you don't, Do it! I'll make sure you regret it. Don't start anything. He's got connections. Give me a name. Someone on the inside. Miss Rogers. Daniel Parment, San Antonio, Texas. Is Daniel Parment your real name? Why wouldn't it be? Because you're less than 2 months old. I don't know what you're into, but whatever it is, you're gonna need somebody who knows the territory. Take off your clothes. What? I have to know if you're wearing a while. Você gosta da Jennifer Lopez como atriz? Ela tem momentos bons e momentos não tão bons. Esse filme ela tá mais ali como desejo do protagonista e ela é muito bonita, mas ela tem atuações inspiradas. Eu até indico para quem gosta dela, um dos primeiros filmes dela é Selena, que ela interpreta a vida real de uma cantora que foi assassinada no auge da carreira e ela tá ótima no filme, um dos primeiros trabalhos dela é de 97 o filme, então Selena merece ser visto porque é um filme muito bonito. Carlos Marques está balançando a cabeça, já assistiu, Carlos? Sim, me chamou muita atenção esse filme, não faz muito tempo que eu revi Selena e surpreendente como a Jennifer se saiu melhor no começo da sua carreira, na minha opinião. Hoje ela é mais ganhou o papel até de protagonista em alguns filmes, mas ela regrediu ou então está acanhada do ponto de vista da atriz. Nesse Selena ela é brilhante. Ela está fantástica e é uma história muito bonita, que é a história de uma cantora que lançou vários hits nos Estados Unidos e ela é assassinada com 20 e poucos anos quando ela estava estourando nos Estados Unidos pela própria empresária, que estava fiscalizando o dinheiro dela por fora e ela descobre. É uma história muito bonita. Muito bem, tá vendo? Mais uma dica para você. Não tem só estreias aqui. O filme Selena também, indicação do Renato Marafon. Vamos então para a última estreia, filme nacional, é isso? Filme nacional, comédia nacional ótima também, diversão, estrelada pelo Lúcio Maro Filho, pelo Bruno Mazeu, que é um comediante aí que estourou nos últimos anos, e pela mais nova sensação do momento, que é o Fábio Porchat,
Quem puder e estiver em casa, procura no YouTube. Ele comanda o Porta dos Fundos. Vai lá no YouTube e coloca Porta dos Fundos, que é uma série de vídeos fantásticos, assim, pra cair da cadeira de rir. E nesse filme também ele demonstra que ele, no cinema, ele também se dá bem. É uma produção divertidíssima de 5 amigos que vê que a vida não tá dando certo e decidem realizar um assalto. E aí é uma série de comédia atrás da outra. Então essa é a terceira estreia, nossa dica para esse final de semana. Vai que dá certo, filme nacional. Vamos acompanhar mais um trechinho do filme. Pode descer do carro. Não. Desce do carro. Sim. Sabia que o Batman ele matava o James Bond? Nossa, matava fácil. O cara é o Batman, ele é o super-herói. Não, ele não é. Ele é um cara normal. Ele é o Bruce Wayne. À noite é que ele se veste de morcego. O James Bond não. O James Bond, ele é James Bond o dia inteiro mesmo. Vocês sabem que nenhum dos dois existe, né? Tá, então, gente, olha, essa é a nossa terceira dica para esse final de semana. Lembrando que também que no site, no cinepop.com.br, todas essas dicas que você dá aqui no programa, você também dá no site. Toda semana você está atualizando e falando sobre as estreias. Quem às vezes chega no finalzinho do programa que perdeu, dá para acessar lá também, né, Renato? Cinepop.com.br, toda semana a gente tem o Cine Agenda também no site. Muito bem, vamos divulgar os ganhadores, então? Você anuncia um, Carlos anuncia o outro. Vamos lá. Okay. O primeiro vencedor é José Geraldo Marque, do Alto Santana. Parabéns. Parabéns. Carlos, quem é outro e vencedor? Hoje é o dia do José também. Aqui é o José Reinaldo Pereira, da Cidade Nova. José Reinaldo Pereira, da Cidade Nova, também parabéns, a nossa produção vai entrar em contato com vocês, tá certo? Semana que vem, como eu disse, não vai ter programa, nós vamos estar de folga, porque é feriado, sexta-feira santa, vamos descansar um pouquinho, não é mesmo? Ah, Renato, só falando da novidade, vamos adiantar para o nosso público que está assistindo em casa? Vamos adiantar, quarta-feira estou indo para o Rio de Janeiro, Tom Cruise vem vindo para o Brasil para divulgar o novo filme dele, a ficção científica Oblivion. Eu vou assistir o filme, vou participar do Tapete Vermelho com o Tom Cruise e vou entrevistar 2 atrizes da produção, depois eu revelo o nome, para a gente exibir aqui com exclusividade no programa Ponto de Vista e no site Cinepop. Ai, gente, eu aguento isso. É muita exclusividade, é muito bom. Esse menino tá cada vez melhor. Tom Cruise e agora Renato Marafon, eu não me aguento, viu? Acho que eu vou... Tem um lugarzinho para mim junto? Vamos tentar fazer ele mandar um beijo para você e para Rio Claro. Você não vier junto, né? Devia ir, não devia, gente? Eu acho que a TV Claro deveria me liberar para eu ir junto pro Rio de Janeiro, viu? Bom, gente, olha, brincadeiras à parte, quero dizer para vocês, olha, quero mandar um beijo para Simone da Santa Cruz, nós estamos chegando no finalzinho do programa. A Simone está parabenizando o programa pelos temas abordados. Simone, muito obrigada pela sua audiência e também está mandando um beijo, um abraço e parabenizando vocês, Carlos Marques e Renato Marafon, pelos comentários pertinentes e muito informativos aqui no programa, viu? Obrigado, Simone, obrigado a todos que nos assistiram aqui, é sempre um prazer estar aqui com você, Vlada. E parabéns pela conquista, eu acho que é importante acompanhar esses eventos que acontecem e vêm de fora para o Brasil, até porque a gente vai viver o período da Copa e o período da Olimpíada, eu acho que isso vai ser uma grande oportunidade para quem gosta de fazer as coisas bem feitas, né? E com relação aos temas que a gente tratou aqui, espero que o país possa encontrar realmente amparo legal por uma série de situações que, antes de mais nada, é a postura pessoal de cada um perante o outro e o respeito, que eu acho que seja com a língua formal, seja com um braço de um acidente de trânsito, ou mesmo com tantas vidas que foram ceifadas há tão pouco tempo no Rio Grande do Sul. Muito bem, Carlos, obrigada pela sua participação, boa noite para você, um bom final de semana. As portas sempre abertas para você aqui do Ponto de Vista. Renato Marafon, bom final de semana para você, obrigada, boa viagem para o Rio de Janeiro e até a volta. Obrigado, até daqui 2 semanas, então, material exclusivo. Eu queria deixar um beijo para minha irmãzinha que está em casa assistindo a gente, Manuela. Um beijo, que toda semana ela fica esperando um beijo e eu acabo esquecendo. Oh, meu Deus, Manuela, minha linda, ó, um super beijo pra você, tá certo? Ó, tá convidada pra vir aqui no programa também assistir, viu? Fala pro seu irmão trazer você fica aqui assistindo o programa ao vivo, tá certo? E um beijo também pra todo mundo que acompanhou a gente hoje, muito obrigada, um ótimo fim de semana pra todo mundo e até daqui a 2 semanas, tá certo? Um beijo grande, tchau, gente!